Bom dia, Pai seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida, que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor. O Senhor é poderoso para fazer na tua vida muito mais além do que você tem pedido e pensado, porque Ele é fiel. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Antes de entrar na meditação da palavra, vou deixar o meu recado. Não se esqueça, dê o seu like, compartilhe, comente e você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação, porque o nosso intuito e o nosso objetivo é fazer o ID do Senhor, falar do amor que cura, do amor que salva, do amor que liberta e do amor que transforma. Dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que nele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos meditar? Hoje a palavra do Senhor se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 21, e eu vou ler a partir do versículo 5, que diz assim: Da idade de 32 anos era Jeorão, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi, em atenção à aliança que tinha feito com Davi, e porque também tinha falado que lhe daria por todos os dias uma lâmpada a ele e a seus filhos. Nos seus dias se revoltaram os edomitas contra o mandato de Judá e constituíram para si um rei. Por isso Jeorão passou adiante com seus príncipes e todos os carros com ele. Levantou-se de noite e feriu os edomeus que os tinham cercado, como também aos capitães dos carros. Todavia, os edomitas se revoltaram contra o mandato de Judá até o dia de hoje. Então, no mesmo tempo, Líbina se revoltou contra o seu mandato, porque deixara ao Senhor Deus de seus pais. Ele também fez altos nos montes de Judá, fez com que se corrompessem os moradores de Jerusalém e até a Judá impeliu a isso. Então veio um escrito da parte de Elias, o profeta, e dizia: Assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai: Porquanto não andaste nos caminhos de Jeosafá teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andastes no caminho dos reis de Israel, e fizeste prostituir a Judá e os moradores de Jerusalém, segundo a prostituição da casa de Acabe, e também mataste a teus irmãos, da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor ferirá com um grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e todas as tuas fazendas. Tu também terás grande enfermidade por causa de uma doença em tuas entranhas, até que elas saiam de dia em dia por causa do mal. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o espírito dos filisteus e dos árabes que estavam do lado dos etíopes. Estes subiram a Judá e deram sobre ela, e levaram todos os bens que se achou na casa do rei, como também a seus filhos e suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão Jeoacás, o mais moço de seus filhos. E depois de tudo isto, o Senhor o feriu nas suas entranhas, com uma enfermidade incurável. E sucedeu que depois de muito tempo, ao fim de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da doença, e morreu daquela grave enfermidade. E o seu povo não lhe queimou aroma como queimara seus pais. Era da idade de 32 anos quando começou a reinar. Reinou 8 anos em Jerusalém e foi sem deixar de si saudades. E sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Glorificado seja a palavra do Senhor. Que triste, né? Esse relato de uma pessoa que passou pela vida e quando morreu não deixou saudades, porque as suas escolhas eram más. Ele, ao invés de seguir o legado do pai, que foi um homem de Deus, sim, um ser humano, com qualidades, com deficiências, com fraquezas, mas um homem que sempre buscava fazer
a vontade do Senhor. E sempre que ele fazia algo que desagradava a Deus, Deus o confrontava e ele buscava a presença do Senhor, buscava fazer e servir a Deus com temor e tremor. Josafá foi um rei que deixou um bom legado. O capítulo 17 vem falando do seu bom reinado, dando testemunho das coisas que ele fizera enquanto era rei. Infelizmente, como ninguém é perfeito, ele cometeu alguns erros. E um deles foi fazer aliança política com a casa de Acabe, coisa que Deus não lhe havia pedido e que ele não consultou o Senhor, mas fez. E quando ele se aparenta, quando ele casa Jorão com a filha de Acabe, isso futuramente traz tragédia, traz problema, porque o seu filho, por herdar o reino, por ser o filho primogênito e era casado com a filha de Acabe, ao invés de seguir o legado de seu pai, as pisadas do seu pai, ele toma como exemplo de vida, de prática, de conduta, a casa de Acabe, porque ele escuta a sua esposa. E ele acaba fazendo atrocidades. E uma delas foi matar os seus irmãos, por ambição, por medo de perder o seu poder, o seu reinado, e ele destrói a casa do seu pai, desonrando os seus pais. E isso faz com que o Senhor envia para ele uma mensagem através do profeta Elias, que traz uma consequência, uma condenação, dizendo para ele que porque ele destruiu, matou os seus irmãos e andou nos caminhos de Acabe e não nos caminhos de Josafá, que uma das consequências seria que ele perderia tudo e todos à sua volta e, no final da sua vida, a sua saúde. Uma doença terrível que faria com que as suas entranhas saíssem para fora. E a palavra do Senhor se cumpriu, porque a palavra do Senhor não falha. Ela não volta atrás, ela não cai por terra. E Deus é justo, e Deus é fiel. Deus é misericordioso, mas Ele é justo juiz também. Esse texto, ele nos faz refletir. Porque a Bíblia, queridos, ele está cheio de testemunhos, de histórias, que podemos avaliar, mensurar, pensar como estamos conduzindo a nossa vida, quais os tipos de aliança nós temos. Josafá, um bom rei, um homem que tinha temor e tremor, mas que tentou agir de forma politicamente correta, porque ele fez aliança com Acabe para que não houvesse brigas entre um reinado e outro, entre o seu reinado e o reinado de Acabe, porque eram da mesma linhagem, eram israelitas, e para tentar fazer as coisas politicamente corretas, ele faz uma aliança que não estava nos planos de Deus. Porque a família de Acabe, ele escolhia fazer aquilo que desagradava a Deus. Tinha temor, mas ele não tinha obediência. Ele escutava muito a Jezabel, sua esposa. E isso fazia com que ele pecasse e fazia com que ele fizesse com que o povo também pecasse. Fosse idólatra, sendo que eles eram servos do Deus único, do Deus vivo, do Deus todo-poderoso. E ali eles buscavam a idolatria dos deuses que estavam sendo destronados pelo próprio Deus. E isso desagradou muito o Senhor. E quando nós estudamos essa palavra, quando nós buscamos o conhecimento dessa palavra, uma coisa que temos que refletir é com quem temos feito aliança. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, diz que as más conversações destrói os bons costumes. Então nós temos que saber o que estamos falando e entender o que estamos ouvindo. Porque nós não temos que estar aliançados e aliados com o ímpio. Nós temos que falar de Deus, andar com Deus, buscar a Deus, praticar a obra do Senhor. Mas fazer aliança com o ímpio para que tenhamos paz não é o que convém ao servo do Senhor. Porque as trevas não têm nada a ver com a luz. E
o ímpio não tem nada a ver com o santo. E nós temos que entender que nós somos servos do Deus Altíssimo. E a nossa conduta, a nossa fé, a nossa regra vem através dos princípios da palavra do Senhor. Aquilo que desagrada ao Senhor, aquilo que não procede de Deus, nós não devemos sequer mencionar. Nós temos que escolher fazer a vontade do Rei e estar no centro do querer do Senhor. Esse texto, ele vem relatando a história de um homem que poderia ter tido um dos melhores reinados, porque ele tinha não só o poder, porque foi lhe dado, como ele tinha a história e o legado de seu pai, que se conduzia na presença do Senhor. Então ele poderia ter escolhido fazer o que era bom, mas ele escolheu fazer aquilo que desagradava ao Senhor, andar nos caminhos dos ímpios e não no caminho da verdade. Eu e você, nesse dia de hoje, também temos esse livre-arbítrio de escolher o que queremos, de escolher com quem andamos, com quem convivemos, com quem fazemos aliança, com quem fazemos amizade, com quem temos compromisso. Nós escolhemos. E nós temos que lembrar que a semente lançada ao solo, ela vai nascer. Então, aquilo que eu plantar, eu vou colher. E não adianta eu plantar uma semente de abóbora achando que eu vou colher uvas. Porque para mim colher uvas, eu tenho que plantar uma semente de uvas. E isso, na nossa vida espiritual, é da mesma forma, na nossa vida familiar, da mesma forma, na nossa vida pessoal, da mesma forma. Tudo que fizermos vai ter uma colheita. Esse rei, a sua conduta, as suas escolhas, fizeram com que a sua vida fosse desastrosa, porque veio consequências terríveis, não só na sua casa, não só na sua família, no seu reinado, mas na sua vida física, no seu corpo, porque ele padeceu de uma enfermidade muito dolorosa. E apesar disso também, o que acontece no final do texto é dizer que ele morre sem deixar saudades. A sua personalidade, o seu caráter trouxeram influências que contaminaram o povo, com idolatria, com rebeldia, com coisas que Deus se desagradara. E isso teve terríveis e catastróficas consequências. Que nós possamos meditar e refletir com esse texto, com essa história, para que nós possamos pesar o que estamos fazendo, o que vamos fazer, qual a nossa escolha hoje. Eu escolho servir a Cristo. Eu escolho andar nos caminhos da palavra do Senhor, nos princípios da verdade do Senhor. Eu escolho viver segundo os propósitos do Senhor. Eu não sou perfeita. Eu vou cometer erros, eu vou cometer falhas, mas eu tenho que estar sempre atenta ao ouvir a voz do Espírito Santo, para que quando ele me arguir, quando ele me exortar, eu possa entender que o que eu fiz precisa de arrependimento e eu preciso abandonar o que está errado e viver e buscar aquilo que agrada ao Pai, aquilo que agrada à vontade do Senhor. E nós temos que, todos os dias, nos rendermos, nos entregarmos e rejeitar a nós mesmos. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. É isso que ele está dizendo, que todos os dias, em todos os momentos, eu tenho que me avaliar e entender que eu tenho que abrir mão do que eu quero para buscar viver a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Andar nos caminhos do Senhor não são penosos, mas há dificuldades, porque a minha carne, ela luta contra o meu espírito e ela quer reagir para que eu rejeite as coisas de Deus e faça aquilo que é bom aos meus olhos, agradável para o meu entendimento. Mas eu tenho que viver segundo os princípios da palavra do Senhor, buscando conhecimento de Deus, buscando me aproximar mais de Deus, buscando ouvir a palavra do Senhor, entender e ser sensível à voz do Espírito Santo,
para praticar a vontade do Senhor. Essa palavra ela veio no meu coração nesses dias e Deus começou a abrir o meu entendimento e revelar a sua vontade, o seu desejo, porque Deus não quer, querido, que ninguém pereça. Deus não quer que ninguém padeça. O que Deus quer é que nós possamos ter um relacionamento com Ele sincero, para que nós possamos viver o extraordinário, o sobrenatural com Deus. E fazer isso cada dia eu negar a minha vontade, o meu desejo e buscar viver a vontade do Todo-Poderoso, a vontade do Senhor. Que o Senhor possa nos fortalecer nesse dia de hoje, que o Senhor possa nos direcionar, que o Senhor possa nos capacitar cada dia mais a experimentarmos o sobrenatural, o extraordinário. Jesus te ama e Ele não quer que você pereça, mas Ele quer que você venha ao conhecimento da verdade e seja salvo. Que esse dia seja um dia de entrega, um dia de posicionamento, um dia de abrir mão de si mesmo. Os apóstolos do Senhor, quando eles estavam andando com o Senhor, houve um problema entre eles porque dois irmãos chegaram diante de Jesus e fizeram um pedido meio que parecendo fora de mão. Eles pediram para que no reino do Senhor eles pudessem sentar um à direita e o outro à esquerda. E Jesus tentou mostrar para eles que não era bem assim. Não era como o homem via as coisas. Que o sentar à direita ou à esquerda dele não cabia a ele. Quem vai pôr é o Pai. E os outros apóstolos, os outros servos do Senhor que estavam ali do lado do Senhor, quando ouviram eles fazerem esse pedido, começaram a se revoltar, a ficar com raiva. E Jesus começa a explicar que aquele que quiser ser o maior, que ele seja servo, que ele seja o menor diante de todos, porque no reino de Deus as coisas físicas não são iguais às coisas espirituais. Nós temos que entender que a nós abrir mão do nosso desejo, da nossa vontade, vai nos colocar mais perto, mais próximo, mais íntimo do Senhor. E abrir mão da nossa vontade não é fácil, porque se fosse fácil todo mundo fazia. Nós temos que escolher fazer, nós não temos que querer fazer. E é isso que o Senhor requer de nós, que nós nos posicionemos nele, para com ele, buscando a sua face, buscando a sua presença, buscando a sua palavra, buscando o seu conhecimento. E isso requer de nós esforço. Que o Senhor possa, nesse dia de hoje, te dar sabedoria, entendimento e discernimento para fazer essas coisas. Que a nossa vida, que o nosso legado não seja como Jeorão, mas seja como Josafá, que foi um homem que buscava fazer a vontade de Deus e deixou uma história, um legado, para que nós pudéssemos refletir e buscar viver, e buscar a presença do Senhor, e buscar a palavra do Senhor e a direção do Senhor. Que essa palavra seja para a nossa reflexão. Amém? Jesus te ama e Ele pode e quer mudar a tua história. Fica na graça e na paz e tenha um dia cheio da graça do Senhor.